Atenção! Este vídeo não promove discurso de ódio nem incitação à violência. O conteúdo apresentado tem caráter exclusivamente histórico, educativo e documental, trazendo os fatos em uma abordagem descontraída e acessível. Nosso objetivo é informar e refletir sobre o passado, nunca glorificá-lo. Todos os 5 capítulos estão juntos em um único vídeo pronto para você assistir sem perder nada. Capítulo 1. O moleque esquisito. Hitler, vida louca, mano. Imagina nascer numa cidadezinha minúscula na Áustria, chamada Braunau am Inn. Tipo uma quebrada onde a coisa mais emocionante era ver o gado atravessando a rua. Pois foi nesse rolezinho rural, em 20 de abril de 1889, que veio ao mundo Adolf Hitler, o pivete que depois ia virar um dos caras mais problemáticos da história. Já chega no rolê com a data de aniversário que hoje a galera associa a outra brisa, mas na época era só mais um dia frio e sem graça na Áustria. Família treta vibes. O pai dele, Alois Hitler, era tipo aquele tiozão carrancudo de churrasco, só que sem churrasco. O cara era funcionário público, inspetor de alfândega e tinha a moral de sou brabo, cala a boca e me obedece. Já a mãe, Clara, era o oposto, coração mole, toda preocupada com o menino. Resultado, Hitler cresceu numa mistura de pisa menos com pó de tudo filhinho da mamãe. E detalhe, o velho Alois era tretado. Já tinha casado antes, teve outros filhos e só depois engatou esse rolê com Clara. Resumindo, a família parecia novela mexicana, cheia de meio-irmão, briga e aquele climão de não se fala disso no almoço. Na escola, Hitler nunca foi o aluno que os professores queriam. No começo, até que mandava bem nas notas, mas logo virou o aluno problema. O pai queria que ele fosse funcionário público igual a ele, tipo, seguir a linhagem chata dos Hitler. Mas o moleque só queria saber de desenhar e viajar nas artes. Quando falava em virar pintor, o pai quase surtava. Artista? Vai passar fome, moleque! Era tipo aquele clássico rolê de pai que quer que o filho seja médico, mas o filho só quer ser streamer. Resultado: na escola, Hitler era teimoso, não aceitava a autoridade e colecionava notas vermelhas. O moleque já tinha uma vibe de eu sei mais que vocês, seu Zé Ruela. Spoiler, essa arrogância só ia crescer. O artista falido Adolf curtia desenhar cidade, prédio, paisagem. Mas convenhamos, o estilo dele era tipo arquiteto frustrado. Retrato de pessoa, rosto, emoção, esquece. Parecia desenho de boneco palito 2.0. Mas na cabeça dele era só questão de tempo até ser o novo Da Vinci. Em 1907, quando o pai já tinha batido as botas, sim, Alois partiu cedo, o que foi um alívio para ele. Hitler pensou, agora vou atrás do meu sonho sem velho enchendo o saco. Pegou as trouxas e foi para Viena tentar a sorte na Academia de Belas Artes. E o que aconteceu? Levou um não na cara. O examinador basicamente disse, parça, você até sabe desenhar prédio, mas cadê a alma? Cadê o sentimento? O moleque ficou pistola, mas tentou de novo no ano seguinte. Outro não. A frustração bateu forte. Tipo aquele momento que você aplica para sua vaga dos sonhos e recebe o clássico e-mail. Agradecemos seu interesse, mas seguimos com outros candidatos. Só que no caso dele, não tinha LinkedIn nem plano B. Vida louca em Viena. Sem passar na faculdade, Hitler virou quase um sem-teto gamer da época. Vendia uns desenhos de cartão postal para sobreviver, dividia quartinho com uns brother aleatórios e ficava largado por Viena. O moleque era tipo o estagiário sem CLT. Muito sonho, pouca grana. E foi nessa fase que ele começou a absorver um monte de treta ideológica. Viena era uma cidade fervendo de política, cada esquina tinha um doido gritando sobre raça, religião, nacionalismo. Hitler, que já era revoltado, foi sugado para esse rolê. Ele começou a beber dessa fonte tóxica, pegando preconceito, ressentimento e aquela sensação de eu sou especial, o mundo não me entende. Mano, a receita do caos estava sendo cozinhada. O pivete rageado. Para piorar, a mãe dele, Clara, morreu em 1907 de câncer.
Isso deixou o moleque devastado. Ele ficou sozinho, sem grana, sem apoio, sem rumo. Foi nesse vazio que ele começou a criar uma narrativa interna. Eu sou o escolhido. Vou provar meu valor pro mundo. Só que, em vez de buscar terapia ou virar coach de motivação, ele se jogou de cabeça nas ideias erradas. Em Viena, ele lia panfleto atrás de panfleto, devorava livro de política e ficava cada vez mais paranoico. Era como se tivesse entrado num grupo de zap só de tiozão surtado. Cada dia que passava, o moleque ficava mais radical. Primeiros sinais do vilão. Olha a fita. Até essa fase, Hitler poderia ter virado só mais um artista frustrado, reclamando no Twitter da vida. Mas o que ferrou tudo foi a combinação de frustração pessoal, academia não aceitou, ódio acumulado, família treta plus pobreza, influência externa, Viena fervendo de política tóxica. Essa mistura transformou ele num cara amargo, que começou a enxergar inimigos em todo canto. Era tipo aquele amigo que só reclama, a culpa é sempre dos outros. No caso dele, isso ia virar ideologia. Plot twist. Fim do rolê em Viena. Em 1913, Hitler decidiu sair de Viena e foi para Munique, na Alemanha. Achava que lá a vida ia virar. Spoiler, não virou nada, só piorou. Mas é nesse ponto que o moleque esquisito de Braunau começa a se transformar no adulto pistola que o mundo inteiro ia conhecer. Capítulo 2. Hitler Vida Louca. Então, já vimos que o Adolfinho tinha passado a juventude toda em Viena como artista falido vibes, sobrevivendo de cartão postal e treta ideológica. Só que em 1913, ele largou Viena e foi para Munique, na Alemanha. O motivo? Ele estava de saco cheio do Império Austro-Húngaro e queria se sentir mais alemão raiz do que nunca. Tipo aquele cara que nasce no interior, mas fala: sou de SP Capital só para pagar de descolado. Quase preso no rolê, mas mal chegou em Munique e já tinha BO. O governo austríaco descobriu que Hitler tinha fugido do serviço militar obrigatório da Áustria. Sim, o cara que depois ia mandar milhões pro front, no começo estava de rage quit para não servir. A polícia bateu na porta dele em 1914, estilo bate-bate, abre o portão. Mas quando foram arrastar o moleque de volta, adivinha? Ele foi declarado inapto pro exército austríaco. Mano, olha a ironia. O cara foi rejeitado até pelo exército que não queria nem saber de muito padrão. Primeira Guerra Mundial. Modo insano ativado. Só que o destino gosta de plot twist. Pouco depois estoura a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava sedenta por sangue e Hitler ficou tipo: é agora, finalmente vou provar que sou brabo. E sim, dessa vez o exército alemão aceitou ele de braços abertos. Em 1914, ele entrou como mensageiro de regimento. Isso significa que o cara não era o Rambo metendo bala em todo mundo, mas aquele corre-corre maluco que levava ordens entre as trincheiras. Tipo um motoboy da guerra, só que sem moto, cheio de lama e com risco de levar bala no lombo a cada esquina. E mano, o bicho era resistente. Lutou em várias batalhas cabulosas, como a de Somme e Ypres, que eram tipo Dark Souls da vida real. Lama até o pescoço, gás tóxico voando, amigo morrendo do lado e você ali tentando sobreviver no respawn. Medalhinha pra ego. Por incrível que pareça, Hitler não era covarde no front. Pelo contrário, os oficiais curtiram a coragem dele. O cara levou umas condecorações, incluindo a Cruz de Ferro. E adivinha? Isso inflou o ego do moleque de um jeito absurdo. Ele pensava: tá vendo? Eu não sou só um fracassado de Viena. Eu sou guerreiro. Eu sou diferenciado. Só que detalhe: mesmo no meio da guerra, os brother de tropa achavam ele meio estranho. Enquanto a galera falava de mina, família e cerveja, o Adolfinho ficava no cantinho, viajando em política e reclamando do mundo. Era o soldado esquisito que você não chama pro churrasco, mas que aparece mesmo assim. Trauma e recalque. Hitler tomou ferimento, pegou gás mostarda na cara, ficou cego temporariamente. E é aí que vem o plot twist emocional. Ele estava internado no hospital quando chegou a notícia de que a Alemanha tinha se rendido em 1918. Mano, pensa na cena.
O cara acorda sem enxergar, descobre que o país dele perdeu e surta geral. Para ele, aquilo foi uma facada no coração. Só que em vez de aceitar que a Alemanha estava quebrada, ele começou a comprar a narrativa de que tinham sido traídos pelos de dentro. Surgiu aí a famosa teoria da punhalada nas costas. Era tipo aquele amigo que perde no FIFA e fala: o controle estava bugado. Tratado da vergonha. O Tratado de Versalhes, 1919, caiu na Alemanha como se fosse multa de trânsito infinita. Os caras tiveram que assumir toda a culpa da guerra, pagar reparação até o talo e ainda abrir mão de parte do território. Resultado: o país afundou em crise, inflação absurda, miséria batendo forte. E quem estava lá, sentindo na pele, era o nosso Adolfinho. Ele voltou do fronte sem grana, sem emprego, sem família, mas com um ódio acumulado que parecia bateria de celular inflada. Tudo que dava errado, ele punha na conta dos outros. O pivete virou um poço de rancor ambulante. Nasce o Palestrinha depois da guerra. Hitler não voltou a ser artista nem tentou emprego normal. Ele se enfiou no exército ainda por um tempo, mas numa função mais interna. E foi aí que os oficiais perceberam: esse moleque pode não ser bom em quase nada, mas ele tem língua afiada. Hitler tinha o dom de falar com raiva e cativar a galera. Era tipo aquele tio do bar que conta a história com tanta emoção que até quem não concorda fica ouvindo. Ele começou a ser usado como palestrante contra ideias comunistas para os soldados, meio que lavando o cérebro da tropa. E mano, foi nesse período que ele descobriu que tinha talento para ser influencer da treta. Ele falava e a galera vibrava. O moleque finalmente tinha encontrado uma skill que funcionava: discursar. O rolizinho na cervejaria. Em 1919, ele deu de cara com um grupinho pequeno chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. Era uma turminha que se reunia em cervejarias para reclamar da vida e falar de política, e o Adolfinho, que já era palestrinha, colou e começou a soltar os venenos. Os caras curtiram tanto que falaram: mano, você tem futuro aqui, cola mais vezes. E o que era só um clubinho de bar virou pouco a pouco o palco da carreira política mais caótica do século XX. Hitler encontrou no partido a galera que validava as paranoias dele. E ele pensou: aqui é o meu palco, vou mitar nessa porra. E assim, o Adolfinho foi se moldando aos poucos, passando de artista falido a uma das figuras mais controversas da história. Mas isso é só o começo. Capítulo 3. O micão da cervejaria. Beleza, a gente deixou Hitler lá em 1919, colando nas reuniões do Partido dos Trabalhadores Alemães. Até então era só um clubinho de boteco, com uns gatos pingados reclamando da vida e enchendo o caneco de cerveja. Mas quando o Adolfinho pegou o microfone, ou melhor, subiu na cadeira e começou a berrar, a coisa mudou. Do boteco ao palco. Mano, pensa na cena. A galera na cervejaria, um ou outro prestando atenção, e de repente entra Hitler com aquele vozeirão. O cara falava como se estivesse possuído, gesticulava, berrava, jogava emoção no discurso. O povão que tava na bad depois da guerra pirava. Era tipo stand-up, só que em vez de piada era só rage. Resultado? Ele começou a ganhar moral dentro do partido. Virou tipo o MC principal das tretas políticas. E rapidinho, os outros líderes olharam e falaram: esse moleque tem futuro, bora dar mais espaço. Rebranding brabo. Mas convenhamos, Partido dos Trabalhadores Alemães era nome sem graça. Parecia sindicato de bairro. Hitler pensou: se eu vou mitar nisso aqui, precisa de branding. E mandou renomear o bagulho para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ou pros íntimos, Partido Nazista. Já meteu logo a suástica como logo da firma e transformou o boteco em palco. Era como se tivesse feito um upgrade de grupo de Zap para canal no YouTube com milhões de views. Influencer em ascensão. Hitler começou a viajar pela Alemanha discursando. Cada discurso era uma mistura de stand-up com culto evangélico hardcore. Gritos, frases de efeito, promessas de grandeza e sempre apontando um vilão. E como todo vilão precisa de bode expiatório, ele mirou nos de sempre.
comunistas, estrangeiros e principalmente os judeus. Era o marketing do ódio. Você tá pobre? Não é culpa sua, é culpa deles. Mano, a galera comprava a ideia porque precisava culpar alguém. E aí o carisma dele fez o resto. Networking sombrio. Não bastava só falar bonito. Hitler começou a se aproximar de gente com grana e influência. Empresários, militares revoltados, até uns generais aposentados. Todo mundo que estava pistola com o governo da República de Weimar, que substituiu o Império Alemão depois da guerra, começou a ver nele um possível salvador. E aí, parça, quando você junta discurso inflamado, paz plateia revoltada, paz investidor oculto, nasce o quê? Um movimento gigante. O cara do marketing. Outra parada, Hitler manjava muito de comunicação. Ele percebeu que política não era só sobre leis, era sobre espetáculo. Criou bandeira, uniforme, saudação, o famigerado braço erguido e transformou comício em show. Era tipo fazer lançamento de curso online hoje em dia, só que em estádio lotado. Mano, ele fazia a galera sentir que fazia parte de algo maior. E quando o povão sente pertencimento, já era. Vira fã-clube. Rage contra Weimar. A República de Weimar era aquele governo que todo mundo odiava. Inflação absurda, a galera ia comprar pão levando dinheiro em carrinho de mão, desemprego explodindo e políticos perdidos. Hitler surfava nessa onda. Ele dizia: "Esses Zé Ruela venderam a Alemanha para os inimigos. Nós vamos levantar de novo." Era o discurso perfeito para quem estava quebrado. Tipo o influencer que aparece falando: "Eu vou te ensinar a ficar rico em 7 dias." Tentativa de golpe. O micão da cervejaria. Em 1923, Hitler achou que já tinha moral suficiente para tomar o poder. Se juntou com uns generais e decidiu dar um golpe em Munique. A treta ficou conhecida como Putsch da cervejaria. Imagina o cenário. Ele entra num bar lotado com uns 600 seguidores armados, sobe na mesa e fala: "O governo caiu, agora é nosso." Todo mundo em choque, alguns até acreditando. Só que deu ruim. A polícia chegou, os generais recuaram e Hitler ficou com cara de ué. Resultado: tentativa de golpe fracassada, 16 nazistas mortos, Hitler preso. Foi tipo tentar invadir a balada sem nome na lista e acabar expulso pelo segurança. Prisão, incubadora. Mas adivinha? A prisão virou trampolim. Em vez de cair no ostracismo, Hitler usou o tempo preso para escrever seu livro-manifesto, o famigerado Mein Kampf, Minha Luta. Lá, ele despejou todas as ideias tortas: nacionalismo extremo, racismo, antissemitismo e o plano de transformar a Alemanha numa potência de novo. O livro virou a Bíblia da galera nazista. E quando ele saiu da prisão, em menos de 1 ano, voltou como celebridade. Foi tipo youtuber que toma strike, some por uns meses e volta com mais inscritos ainda. Depois de virar palestrinha oficial da treta, Hitler achou que já era o main character da Alemanha. O cara estava tão confiante que começou a acreditar que podia simplesmente pegar o poder na marra. E claro, onde ele foi tentar isso? Num bar. Por quê, né? Nada mais alemão do que transformar um rolê de cerveja em golpe de Estado. O clima da Alemanha. Caos puro. Imagina o cenário em 1923. A Alemanha estava mais quebrada que celular com tela estourada. Inflação absurda. O povo levava mala de dinheiro para comprar um pão. O governo da República de Weimar era visto como banana. As dívidas do Tratado de Versalhes sufocavam o país. E no meio desse desespero, Hitler pensou: "Mano, agora é o momento. O povo vai me seguir se eu meter o louco." O plano genial, só que não. Hitler se aliou a uns generais aposentados e planejou o putsch da cervejaria. Ideia era simples: invadir um bar em Munique, onde rolava uma reunião política importante, meter pressão, declarar que o governo tinha caído e esperar que todo mundo aplaudisse. Sim, parça, era literalmente isso. O cara achou que surpresa, mãe, no boteco ia derrubar a República. A cena do vexame.
Na noite de 8 de novembro de 1923, Hitler e uns 600 seguidores invadiram a tal cervejaria. O cara entrou armado, subiu numa mesa e berrou: "O governo caiu! Agora é nosso Reich, rapaziada!" A galera ficou tipo: "O quê?" Os generais que estavam presentes até fingiram apoiar, mas na real só queriam ganhar tempo. Enquanto Hitler achava que estava arrasando no discurso, os caras já estavam tramando para ligar para a polícia. No dia seguinte, ele tentou marchar pelas ruas de Munique com seus seguidores, estilo cosplay de Mussolini. Resultado? A polícia cercou, rolou tiroteio, 16 nazistas foram pro chão e Hitler saiu correndo mais rápido que corredor de parkour. Micão histórico. Cadeia Vibes. Hitler foi preso e condenado a 5 anos de prisão. Mas aí vem o plot twist. Ele ficou só 9 meses preso e ainda em condições bem suaves, tipo prisão VIP, cela arrumadinha, visitas liberadas e tempo de sobra para escrever. E foi aí que nasceu o famigerado Mein Kampf, Minha Luta. O livro era basicamente um manual de ódio, cheio de ideias tortas. A Alemanha precisa ser grande de novo. Os judeus são culpados de tudo. A raça ariana é top, o resto é resto. Expansão territorial é o caminho. Resumindo, uma mistura de chororô pessoal com plano maligno. O best-seller do mal. Quando saiu da cadeia em 1924, Hitler não voltou como fracassado. Pelo contrário, ele voltou mais famoso. O micão da cervejaria tinha transformado ele em mártir da causa. A galera olhava e pensava: esse cara se sacrificou pela Alemanha, merece respeito. O Mein Kampf começou a circular, e mesmo sendo um textão cheio de raiva, virou referência dentro do movimento nazista. Era tipo um manual de instruções do caos, estratégia nova. Hitler percebeu que tentar tomar o poder na marra não ia dar certo. Então, mudou de tática. Em vez de dar golpe, decidiu ganhar a galera pelo voto. Em vez de só gritar, começou a organizar o partido como uma máquina. Criou a SA, Sturmabteilung, ou tropas de assalto, tipo uma milícia uniformizada que fazia show de força nas ruas. Agora ele jogava no modo estratégia política plus intimidação na rua. O showman. Cada discurso dele era tratado como evento. Banners, bandeiras, música, tudo coreografado. O povão se sentia parte de algo maior. Hitler não era só político, era quase um ídolo pop do ódio. Enquanto isso, a economia da Alemanha dava umas osciladas. Quando melhorava, ele sumia um pouco. Quando piorava, ele aparecia berrando: "Tá vendo? Só eu posso salvar vocês." Mano, ele surfava na crise como influencer surfa em polêmica. Capítulo 4. O influencer, raiz e o CEO do Reich. Depois do micão da cervejaria e da passagem VIP pela prisão, Hitler entendeu a jogada. Golpe na marra não rola. Se ele queria chegar no poder, tinha que virar influencer raiz da política. E, mano, o cara tinha todos os ingredientes. Carisma doido, narrativa de fui injustiçado e uma Alemanha quebrada, pronta para cair em qualquer conto do vigário. Reestruturando a firma de 1925 em diante, Hitler começou a organizar o partido nazista como se fosse startup de unicórnio. Criou células locais em várias cidades, padronizou o uniforme, a famosa camisa marrom. Montou jornal próprio para espalhar a visão. Continuou investindo na SA, a milícia que metia medo nas ruas, batendo em comunista e opositor. Era tipo montar franquia. Cada cidade tinha sua loja nazista. Tudo com a mesma marca, mesmo discurso e mesma energia de seita. Alemanha em crise, Hitler em alta. Em 1929, a treta ficou insana. Rolou a Grande Depressão, a economia global despencou e a Alemanha foi junto. O desemprego explodiu, milhões de pessoas sem grana nem esperança. E quem estava lá, prontinho para meter o discurso salvador? Ele mesmo, o tio Adolf. Tá vendo? A democracia não funciona, só nós temos a solução. O povão, desesperado, começou a comprar a ideia. Era igual ver guru de finanças prometendo enriquecer em 7 dias.
O showman da treta Hitler transformou o discurso em espetáculo. Não era só falar, era encenação. Ele começava baixinho, voz calma, depois ia subindo, subindo, até gritar feito doido, com veias saltando. A plateia ia junto, gritando, chorando, fazendo saudação. Era literalmente um stand-up apocalíptico. A galera saía dos comícios hipnotizada, tipo fã-clube depois de show de popstar. E detalhe, ele tinha fotógrafo, cinegrafista, marketing visual. Os nazistas já sabiam usar mídia como arma. Era TikTok da época, versão preto e branco, da zoeira ao voto. Nos anos 1930, o Partido Nazista começou a bombar nas eleições. Em 1930, eles tiveram 18% dos votos e entraram forte no parlamento. Em 1932, chegaram a quase 37%. Mano, de clubinho de boteco para partido gigante em menos de 10 anos. Hitler virou celebridade nacional. A imprensa não falava de outra coisa. O nome dele estava em toda parte. Até quem odiava não conseguia ignorar. O pacto com os engravatados. Mas para virar chefe de Estado, não bastava voto. Ele precisava da bênção da elite política e econômica. Empresários, banqueiros, generais. Uma galera que estava com medo do comunismo preferiu fechar com Hitler, achando que podiam controlar o maluco. Plot twist. Ninguém controlava o Adolfinho Pistola. A chegada ao poder, em janeiro de 1933, rolou a jogada final. Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, ou seja, primeiro-ministro, chefe do governo. O cara que anos antes estava vendendo cartão postal na rua agora era o chefão da nação. A galera aplaudiu, achando que ia ser só mais um governo. Spoiler, era só o início do apocalipse, incêndio suspeito. Pouco depois, em fevereiro de 1933, o Reichstag, parlamento alemão, pegou fogo. Até hoje rola discussão sobre quem tacou fogo, mas Hitler usou o episódio como desculpa para passar leis de emergência. Resultado: suspendeu liberdades, prendeu opositores e ganhou poder quase ilimitado. Era o modo ditador desbloqueado. Lei habilitante, de cheque em branco. Em março de 1933, Hitler conseguiu aprovar a lei habilitante, que basicamente dizia: o governo pode fazer o que quiser, sem precisar do parlamento. Pronto. A democracia alemã tinha morrido oficialmente. Hitler agora mandava e desmandava. Era como se tivesse hackeado o sistema e pegado admin full. Nasce o terceiro Reich. Hitler começou a montar sua ditadura com precisão cirúrgica. Criou a Gestapo, polícia secreta. Baniu partidos opositores. Transformou a Alemanha em estado de partido único. Montou campos de concentração para prender inimigos políticos. Tudo isso em menos de um ano no poder. O cara não perdeu tempo. E o povão? Uma parte acreditava que ele ia salvar a Alemanha. Outra parte tinha medo de abrir a boca. A Alemanha virou palco de um grande show sombrio, com Hitler como maestro. O CEO do Reich pronto. Molecada. O ex-artista falido, ex-soldado pistola e ex-palestrinha de boteco, agora tinha virado o chanceler da Alemanha. Com a lei habilitante na mão, Hitler tinha praticamente um cartão black sem limite de poder. Era o novo CEO do país. Só que, em vez de pensar em startup, ele pensava em dominação mundial. O rebranding da Alemanha. Assim que pegou o cargo, Hitler começou a fazer um rebranding monstro da Alemanha. Mandou todo mundo esquecer a humilhação do Tratado de Versalhes. Investiu pesado em propaganda, cartazes, rádio, cinema. Goebbels, o ministro da propaganda, era tipo o social media oficial do Reich. Criou slogans, hinos e marchas que grudavam na cabeça igual jingle de loja popular. Era marketing político no nível hard. O povo começava a ver Hitler não só como político, mas como líder messiânico, tipo aquele coach que promete mudar sua vida, só que armado até os dentes. Botas na rua. Hitler também acelerou na militarização. As SA, camisas marrons, já eram brabas, mas ele criou a SS, Schutzstaffel, que virou tropa de elite nazista, liderada por Heinrich Himmler. A Gestapo, polícia secreta,
começou a caçar opositores. Se alguém ousasse falar mal, já era. Sumia. Imagina viver num rolê em que seu vizinho podia te dedurar só porque você falou Hitler é cringe. Mano, era clima de Big Brother macabro. O milagre econômico pro povão, Hitler até parecia estar resolvendo as coisas. Criou programas de obras públicas, construção de estradas, prédios, infraestrutura. Reduziu o desemprego. Lançou o Volkswagen, carro do povo. Tipo a promessa de que todo alemão ia poder ter seu fusquinha. O povo olhava e pensava: caraca, o cara tá entregando. O que ninguém percebia era que ele já estava se preparando para a guerra. O milagre econômico era só aquecimento para meter o louco depois. Sonho de dominação. Na cabeça de Hitler, a Alemanha não podia ser só grande de novo. Tinha que ser suprema. Ele queria expandir o território, conquistar espaço vital, o tal do Lebensraum, e encher o mapa de bandeirinha nazista. Primeiro, em 1938, rolou a Anschluss. A Áustria foi anexada sem um tiro. Hitler chegou lá tipo, e aí, cheguei para dominar. E boa parte da galera até comemorou. Depois, ele mirou na Tchecoslováquia. Com chantagem e pressão, abocanhou a região dos Sudetos. Os outros países europeus, Inglaterra e França, ficaram de braços cruzados, achando que se dessem um pedaço da pizza para Hitler, ele ia parar de comer. Ilusão. Segunda Guerra. Start. Em 1º de setembro de 1939, Hitler cansou de enrolar e mandou a Alemanha invadir a Polônia. Mano, foi o estopim. 2 dias depois, Inglaterra e França declararam guerra. Começava oficialmente a Segunda Guerra Mundial. E o cara não tava de brincadeira. Meteu a famosa Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. Tanques, aviões e tropas avançando numa velocidade insana, esmagando inimigos antes que tivessem tempo de reagir. Foi tipo jogar Rush em RTS, sem dar chance pro adversário farmar. Dominação rápida. Nos primeiros anos, Hitler estava voando baixo. Em 1940, tomou a França em semanas. Invadiu a Noruega, Dinamarca, Holanda e Bélgica. Bombardeou a Inglaterra sem dó. Parecia que ninguém podia segurar o maluco. Ele estava no auge, se achando o Thanos com todas as joias do infinito. O projeto mais sombrio, enquanto mostrava força militar, Hitler também colocava em prática o Holocausto. Criou campos de concentração e extermínio. Prendeu e matou milhões de judeus, ciganos, deficientes, homossexuais e opositores políticos. Transformou o ódio em política oficial. Essa foi a parte mais monstruosa do regime. Um genocídio industrializado, planejado como se fosse linha de produção. Pesado demais. O começo da queda. Mas nem todo plano dá certo. Em 1941, Hitler meteu o pé na jaca. Invadiu a União Soviética. No começo, deu bom, mas o inverno russo chegou chutando bundas. Os soldados congelavam, o suprimento não chegava e a URSS começou a reagir. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos entraram na guerra depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Agora Hitler estava cercado. Inglaterra, Plies, EUA, Plies, URSS contra ele. De CEO invencível, ele começou a virar estagiário desesperado. Capítulo final. Game over, boy. O Hitler estava se achando o CEO supremo do mundo, mas como todo vilão megalomaníaco de filme, o ego dele foi maior que a estratégia. A invasão da União Soviética em 1941 foi tipo aquele passo maior que a perna que faz você cair de cara no chão. E somando isso à entrada dos Estados Unidos na guerra, o cenário virou contra ele rapidinho. Rússia, 1-0, Alemanha. No começo, a Blitzkrieg até funcionou na URSS, mas logo veio o inverno russo, aquele boss secreto que derruba qualquer exército. Os tanques congelavam, os soldados passavam fome e os soviéticos reagiram com fúria. Em Stalingrado, 1942-43, o exército nazista tomou um sacode histórico. Mais de 300 mil soldados alemães viraram estatística. Foi o GG Easy da URSS. O cerco fecha. Enquanto isso, no fronte ocidental, os aliados também pressionavam.
Em 1944, rolou o famoso Dia D, desembarque na Normandia, França. Foi tipo um respawn gigante de tropas do Zelewa, Inglaterra e aliados chegando de navio e avião. A Alemanha começou a perder território igual vida em barra de energia caindo. A essa altura, Hitler já não confiava em ninguém. Ficava trancado no bunker em Berlim dando ordem maluca, mandando exército inexistente para batalhas imaginárias. Era tipo chefe surtado mandando planilha impossível às 23 de sexta-feira. Alemanha quebrada. A economia, que parecia firme lá em 1936, já estava esfarelando. Bombardeio aliado destruía fábricas, cidades viravam escombros e o povão que antes gritava Heil Hitler agora só queria sobreviver. O Reich, que era para durar 1000 anos, estava capengando com pouco mais de 12. O Holocausto revelado. Enquanto o exército alemão recuava, os aliados começaram a descobrir os campos de concentração. O horror do Holocausto veio à tona. Milhões de judeus e outras minorias assassinados de forma brutal. O mundo inteiro ficou em choque. O segredo mais sombrio do Reich não pôde mais ser escondido. O bunker da depressão. No início de 1945, o Exército Vermelho cercou Berlim. Hitler já não era mais aquele showman inflamado. Agora ele estava acabado, tremendo, literalmente. Os caras dizem que ele já tinha Parkinson, paranoico e berrando ordens que ninguém obedecia. Se escondeu no Führerbunker, um porão blindado com sua galera mais próxima. Ali, ele casou rapidão com Eva Braun, a namorada de longa data, num casamento que durou menos que namoro de reality show. Game over. No dia 30 de abril de 1945, vendo que não tinha saída, Hitler tomou a decisão final. Se matou no bunker. Eva foi junto. O corpo deles foi queimado pelos guardas, mas os soviéticos depois acharam os restos e confirmaram. Era o fim do ditador que prometeu 1000 anos de Reich e não durou nem 15. O legado da treta. Depois da morte dele, a Alemanha se rendeu oficialmente em 8 de maio de 1945. O Reich virou pó. O país foi dividido em duas Alemanhas, Oriental e Ocidental. O nome de Hitler virou sinônimo de destruição, ódio e loucura. O mundo aprendeu, ou deveria ter aprendido, que dar palco para discurso de ódio nunca acaba bem. Recap, capítulo 1. O moleque esquisito. Família Treta Vibes. Escola, As Rage Quit. O artista falido. Vida louca em Viena. O pivete rageado. Primeiros sinais do vilão. Recap, capítulo 2. Hitler foge da Áustria. Cai em Munique. Primeira Guerra Mundial. Vira mensageiro, leva bomba, fica cego temporariamente. Alemanha perde. Ele surta e adota a narrativa da traição. Tratado de Versalhes. País no buraco. Ele cheio de ódio. Descobre talento como palestrante e cola no Partido dos Trabalhadores Alemães. Recap, capítulo 3. Hitler transforma o boteco em palco. Vira palestrinha de milhões. Rebrand do partido. Nasce o nazismo. Discursos inflamados conquistam o povão quebrado. Tentativa de golpe, putsch da cervejaria dá ruim, mas a prisão o transforma em mártir. Escreve Mein Kampf e sai mais famoso do que entrou. Hitler tenta golpe, putsch da cervejaria. Fracasso total. Vai preso, mas usa o tempo para escrever Mein Kampf. Sai da cadeia mais famoso do que entrou. Troca tática, de golpe maluco para estratégia política organizada. Cria a SA e começa a virar showman da política. Recap, capítulo 4. Hitler reestrutura o partido como máquina política. Crise de 1929. Joga o povo no colo dele. Discursos viram espetáculo. Marketing nazista bomba. Partido cresce e ele chega a chanceler em 1933. Incêndio do Reichstag Plus. Lei habilitante. Hitler vira ditador oficial. Nasce o Terceiro Reich. Hitler vira ditador absoluto da Alemanha. Propaganda. SS, Gestapo. Remas controle total. Expansão territorial. Áustria, Sudetos, depois Polônia, Segunda Guerra Mundial.
Blitzkrieg funciona no início. Alemanha domina geral. Holocausto começa a ser executado. 1941. Invasão da URSS. Plais entrada dos Ileiua. Ponto de virada. Recap capítulo final. 1942-43. Stalingrado. Alemanha toma surra épica. 1944, dia D. Aliados avançam pelo oeste. 1945. URSS chega a Berlim. Hitler se enfia no bunker. 30 de abril de 1945. Hitler dá Red Quit da vida. Alemanha se rende. Reich acaba. E assim termina a nossa saga do Hitler. Fala pessoal, gostou do vídeo? Então deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e comenta qual próxima saga a gente vai detonar. Tem muito vídeo chegando, então escolhe sua história favorita e vem com a gente nessa aventura.